Olá, hoje estamos aqui com o candidato a vereador Isaac Dutra. Vamos fazer uma entrevista, fazer algumas perguntas para ele esclarecer melhor do porquê veio como candidato, suas propostas, conhecer mais o candidato. Olá, Isaac. Olá, Jardel. Como vai? Satisfação muito grande estar aqui com você, prazer muito grande. Gostaria de iniciar o nosso bate-papo te fazendo algumas perguntas, até mesmo para o público em geral, conhecer você melhor enquanto pessoa e enquanto candidato. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: por que você se interessou pela política? Jardel, o prazer é todo meu. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade. E você que me assiste, é um prazer poder estar aqui apresentando esse bate-papo aí para você como uma forma de análise. Eu me interessei pela política, isso aí é uma coisa já de muito tempo. Quando eu era pequeno, que é o ponto de início que eu me recordo, em São Paulo, meu pai era treinador. Ele tinha um projeto em conjunto com o Natalino, que foi um jogador de São Paulo. E esse projeto, ele abrangia crianças carentes, na época a gente falava como favela, né? Hoje é comunidade, e ali era onde o tráfico predominava. Então, o meu pai, ele precisava de material esportivo, foi atrás de uma vereadora na época e pediu um material, explicou a situação, explicou sobre o projeto, e essa vereadora ela disponibilizou coletes. Esses coletes, se você puxasse com 2 dedos, você rasgava. Meu pai chegou indignado e virou para os meninos e falou: olha, se vocês souberem de alguém, pode ir atrás, pode pedir, porque nós não temos apoio político nenhum. Esse trabalho ele não tem apoio. Então, os meninos foram atrás dos traficantes. Os meninos eram conhecidos como os aviãozinhos, com 12, 13 anos de idade. Os traficantes levaram esses meninos para o shopping. No outro treino, no próximo treino que teve, esses meninos chegaram com um banho de loja, de marca de cima e embaixo, e com bola de futebol. Ali eu pude presenciar sobre o quanto que pessoas impactam a vida de outras pessoas e também sobre o poder executivo, legislativo, o quanto que foi precário em um momento que eu acreditava ser importante. Vindo para Diogo, foi aonde que impulsionou mais ainda a minha vontade pela política. Nós vimos um período de miserabilidade na nossa vida. Um período em que não tinha nada para o jovem, principalmente na região que eu morava. Quando eu mudei eu tinha 10 anos, isso há 18 anos atrás, na região de Bela Vista. Não tinha, os recursos eram muito poucos e ainda tinha uma grande dificuldade de sobrevivência. Nesse período, meu pai sempre gostou de política, se aprofundou um pouco mais nessa área e sofremos muito pela forma que era administrado a política na cidade. Mas uma experiência negativa. Então, isso estou falando resumindo, tentando resumir. A minha paixão, a minha vontade, a minha sede pela política é porque eu interpretei que por mais que um pai possa ser um bom pai, o poder público ele tem uma grande responsabilidade e influência nos lares, nos jovens, nos adolescentes, na criança, no senhor e na senhora de idade. E no final das contas, todos nós temos uma certa dependência de uma gestão. A Bíblia diz que quando a cidade, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando nós temos um governante que ele está procurando o bem comum, a cidade ela se beneficia. Mas quando nós temos uma governabilidade que ela é um pouco autoritária, ou é um pouco que pensa em si próprio, ou trabalha em cima de exclusões, a cidade sofre. A minha despertar, digamos assim, pela política, veio justamente por entender a importância da política e dos políticos na cidade. Não, muito bacana. E assim, só reforçando aquilo que você já falou, eu lembro muito bem desse período onde as pessoas não eram tratadas da forma que deveria de acordo com a sua necessidade, e sim era observado outras questões, e inclusive foi um período onde a cidade não se desenvolveu. Sim. Ao contrário de agora, que
Diogo evoluiu em 8 anos, coisa que não evoluiu em 20, há um tempo atrás. Não, muito bacana a sua resposta, Isaac. Vamos passar para a próxima. No caso, uma outra pergunta também que eu me faço é o seguinte: hoje nós temos aproximadamente mais de 30 candidatos, salvo engano, mais de 30 candidatos. Dentre esses 30 candidatos, por que o eleitor que está te vendo agora deveria escolher você? Uma boa pergunta. Hoje nós temos em torno de 27 do lado do candidato João Cláudio e 16 do lado do candidato Ivair. Queria deixar uma coisa muito clara. Quanto pessoa, tenho extremo respeito por ambos. A minha divergência é uma divergência 100% política. Deixei isso claro em momentos oportunos com os dois, que minha divergência, o meu posicionamento, ou minha opinião, ou concordância ou discordância, é política, nesse período. E dentro dessa pergunta sua, hoje, eu sou o único candidato, segundo não me falha o entendimento, com menos de 30 anos de idade. Hoje, eu sou um dos poucos até agora, pelo que eu estou vendo, que tem buscado trazer propostas, projetos para você, porque muitas das vezes, não estou falando que é o caso dos meus companheiros, não estou citando eles, mas é uma visão que eu vejo no geral, as pessoas às vezes ficam um pouco retraídas em prometer ou em falar. A minha promessa, ela não está na realização dos projetos. A minha promessa, ela está na disposição e prontidão para lutar por esses projetos. Porque a realização em si não depende de uma pessoa, mas a disposição, a prontidão para lutar por eles, sim, depende de mim. Então, você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo, eu quero que você pare e analise comigo. Por que eu falei que eu sou, acredito que sim, o único candidato de menos de 30 anos de idade? Tudo reflete na base. Por exemplo, você vê o futebol. Vou usar aí o nome de um jogador famoso, Neymar. Você vê meninos de 5, 7 anos se espelhando nele. Na minha época, eu me espelhava muito no jogador Ronaldinho Gaúcho, falava, eu quero ser um Ronaldinho Gaúcho. Então você olha esse ponto, você vê um influenciador, crianças, jovens, adolescentes, falam desse influenciador. As meninas, por exemplo, elas veem uma cantora, eu estou falando nesse caso, por exemplo, aí vamos pôr uma Paula Maia, que é da região, ou outros mais, e se espelham. Por que nós não nos espelhamos em políticos? Porque para mim, a política ela é de extrema importância. Por que o jovem não está tendo esse reflexo? São pontos importantes que eu gostaria que você abordasse comigo. E pulando de etapa, mas respondendo essa pergunta, acredito que eu seja uma boa opção, porque a primeira, eu estou trazendo para você projetos, ideia, visão, e a promessa é lutar por eles. É lutar para que esses projetos eles venham ter força, para que possa chegar na aprovação. Embora a aprovação deles e a execução não depende exclusivamente de mim. A segunda, que é a apresentação de projetos que eu tenho trazido para vocês. A terceira é o motivo que me fez entrar e o meu prazer pela política. Um dos motivos não é salário. Hoje eu trabalho como barbeiro, acredito que eu sou bem remunerado dentro do que eu esperava. Minha esposa é técnica de enfermagem e também tem um curso de segurança patrimonial, dentre outras áreas que eu consigo atuar hoje. O meu motivo pela política é porque eu acredito que eu posso estar agregando em pontos que eles não estão sendo observados. Não é por incapacidade ou incompetência. A cidade de Diogo de Vasconcelos, na questão geográfica, ela é uma cidade bem expansiva. E às vezes, o olhar pelas obras, pela saúde, tem atendido uma demanda, uma expectativa. Só que nós poderíamos dividir o legislativo. Por exemplo, você tem 9 legisladores. Imagina se em um grupo que se quebra a questão partidária, fica ali um grupo para fazer os projetos em conjunto, mas cada um responsável por analisar um ponto. Hoje, o Isaac vai analisar a questão do esporte. O outro vereador X, vamos falar assim, vai analisar a questão da saúde. O outro vai analisar isso. Nós vamos identificar pontos de fraquezas e ali nós vamos elaborar soluções.
Porque não adianta eu vir, por exemplo, hoje um problema que está na Nova Diogo com a falta d'água. Não adianta eu ir lá e gravar um vídeo e falar, olha, isso, e está faltando água, e a população padece e tal. Qual que é a solução? Porque o problema nós já sabemos, o problema nós já temos. Agora, e a solução? Então, respondendo a sua pergunta de forma mais resumida, eu acredito que hoje, você eleitor que está me assistindo, você eleitora, eu me vejo como uma opção para pedir o seu voto, porque eu tenho a sede, a determinação, a vontade de trabalhar para você. Eu tenho a vontade de ser um legislador para a cidade de Diogo de Vasconcelos para buscar melhorias para o bem comum, para fiscalizar, mas não fiscalizar para falar mal, para meter o pau nas coisas, mas sim para buscar soluções para os problemas. E eu acredito que às vezes, ou melhor, não às vezes, eu acredito que é necessário ter uma mentalidade jovem no meio do legislativo, porque nós sabemos que a juventude ela tem a força. E, se eu não estou equivocado, pelo Estatuto Jovem, é até os 30 anos. Não estou falando de força jovem, estou falando de questão de idade, se eu não estou equivocado, 30 ou 29 anos. Então, se tratando de idade, nós não temos um jovem hoje dentro do Legislativo. E tanto que, nós vamos falar lá na frente, acredito eu, mas um dos projetos é sobre a transmissão ao vivo da Câmara Legislativa. Esse projeto, eu estou falando dele por quê? Porque ele vai alcançar o jovem. Ele vai fazer com que o jovem entenda melhor a funcionalidade do gestor público. Vai trazer o jovem para perto, experiências, inovações. O jovem ele é curioso, o jovem ele se prontifica mais, o jovem ele tem mais sagacidade, mais energia para gastar, o jovem ele tem mais flexibilidade no seu tempo, ele tem um pouco menos de compromisso. Quando eu digo um pouco menos é porque um adulto, é muito difícil você achar um adulto que já não construiu sua família, que já não tem suas dívidas que está sendo pago, parcelas. Um jovem ele está começando ainda, então ele ainda está com essa energia toda, esse gás todo. E eu acredito muito que a nossa Câmara Legislativa ela precisa de pessoas que possam se prontificar com essa energia jovem. Muito bacana a sua resposta, muito pertinente. Você falou muito assim, de propostas, de trabalho e tal, tudo mais. E eu gostaria de saber quais são as suas principais propostas de trabalho. Obrigado pela pergunta. A primeira que eu gostaria de estar apresentando no Legislativo, caso você eleitor, você eleitora, me dê a oportunidade de trabalhar para você, é sobre a transmissão ao vivo da Câmara, das reuniões. Porque nós temos ouvido uma palavra que para mim ela é um pouco chula, mas acaba que é um reflexo de uma realidade. Essa palavra é a seguinte: a Câmara Legislativa ela não fez nada, agora vem pedir o nosso voto. E não é verdade, porque se o Executivo trabalhou, a Câmara ela tem sua representatividade nesse processo, muito grande. Só que o eleitor ele não está tão equivocado em sua fala porque não chegou nele. E nós temos que parar de ter aquela mentalidade antiga de achar que o eleitor tem que vir no Legislativo para acompanhar. Hoje nós estamos no século XXI e nós temos que fazer com que o Legislativo chegue ao eleitor. E tudo isso pode ser solucionado através de uma transmissão ao vivo. Esse é um dos projetos que nós temos, causa transparência. Você vai ver se o que eu estou falando, estarei cumprindo lá, que é essa luta pelos seus direitos, pelos nossos direitos, pelos projetos, a apresentação deles. Você vai poder acompanhar também os outros candidatos. Daqui a 4 anos você vai ter prioridade para cobrar, porque estará na palma das suas mãos. E hoje eu queria trazer também um site do IBGE, que a população de Diogo em 2022, ela foi estimada como em torno de 3.549 em 2022. Há mais ou menos 8 anos atrás, por volta de 2016, por aí, nós tínhamos um eleitorado de em torno de 3.300 e pouco, se eu não estou equivocado. Hoje está chegando nos 3.900, quase 3.900. Tirando pessoas que faleceram, outras que mudaram, temos quase 1.000 eleitores novos dentro de Diogo de Vasconcelos. Essas pessoas, se você perguntar na maioria delas, elas não sabem o que se passa na Câmara Legislativa. E, com todo o respeito, não é por falta de trabalho dos legisladores, mas sim pela falta de transparência. Outro site que eu gostaria de estar apontando também no IBGE é
a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 97,6%. Tem uma fala que me chama muita atenção que diz o seguinte, essa fala não é minha, mas diz o seguinte: nós vivemos um período de escolarização, mas não de educação. E é uma frase que ela me intriga muito. Eu tenho alguns amigos professores, e também fui aluno de muitos desses amigos, que eles se dão o melhor, eles dão o melhor. Eles tentam trazer algo a mais, mas é muito difícil. Por exemplo, o senhor é formado em Direito. É muito difícil o senhor exercer a sua função se você não tiver um material, se você não tiver um livro, se você não tiver acesso à causa do cliente. Então, você que é educador, se você não tiver um material adequado, por exemplo, o professor de educação física, se ele não tiver um material adequado para isso, fica difícil. Se o professor de português ou de matemática, ou seja a área que for, se ele não tiver um computador para ele poder trazer a tecnologia para o aluno dentro da matéria dele, também dificulta. São áreas que eu estou tentando resumir. Então, essa escolarização, um dos projetos nossos é uma parceria com as escolas. Começa ouvindo os educadores, ouvindo os professores e tentando entender um pouco mais sobre a área deles. O outro ponto é tentar trazer algo para contribuir no trabalho deles e nos resultados dos jovens, adolescentes e crianças que formarão a nossa nação, mas também formarão nossa cidade. Todo ano, o legislador costuma patrocinar a formatura dos jovens que vão formar. Um dos projetos nossos em apoio para estar apresentando para escolas é o quê? Por que em vez de dar esse dinheiro como forma de patrocínio, de apoio, nós não trazemos um problema para eles, mas um problema educativo? Por exemplo, de novo, citando o caso da Nova Diogo. Ali tem uma falta d'água. Por que eles não desenvolvem uma maquete, vamos supor um exemplo, 7 metros por 6 metros, e ali os materiais são disponibilizados pela prefeitura, para eles fazerem essa maquete? Eles vão ter um obstáculo, a falta d'água. O tema é a falta d'água. Eles vão ter que desenvolver uma réplica da Nova Diogo, e essa réplica eles vão ter que apresentar 3 soluções para o problema. Então nós vamos ter os alunos se desenvolvendo, se dedicando em algo real, algo do nosso cenário, eles estudando, porque eles vão ter que ir, eles vão ter que conhecer o problema, eles vão ter que participar. Então, é uma coisa educativa e ao mesmo tempo eles vão se sentir beneficiados com isso, porque vai receber uma ajuda para a sua formatura e vai amadurecer eles, vai tirar eles um pouco dessa caixa aqui que se vive e contribuir também no trabalho dos professores. Esses são um dos nossos projetos relacionados à educação. De certa forma também, Isaac, essa sua fala é interessante, porque pode ser feito também uma parceria com escolas técnicas para trazer cursos que prevê esse tipo de solução para esses problemas, e todo mundo sai ganhando com isso, porque o aluno ele tem o acesso a uma educação de mais qualidade, incentiva ele a estar estudando, e a sociedade como um todo também ganha, porque vai trazer a solução para aquele problema e até com mais economia para o município. Sim, né? Verdade. A outra também, dentro dessa situação, é finanças. Hoje o aluno da rede estadual, boa parte deles, recebe em torno de R$200 por mês. Esses R$200 por mês, nós temos um grande parceiro, chama Davi, ele é de Ponte Nova, ele dá um curso de inteligência emocional e ele também palestra sobre finanças, investimentos, gestão, essas coisas. Ele ensina maneiras e formas para que o aluno faça esses R$200 virar 300. Ele ensina como o aluno pode guardar e a melhor maneira que ele possa desenvolver esse dinheiro, mas não dentro da metodologia dele, mas sim que o aluno possa quebrar a sua cabeça. Ele ensina o aluno a achar os caminhos para encontrar uma forma de administrar o dinheiro dele de maneira que vai trazer resultados positivos, impactos positivos. Também no outro projeto nosso, relacionado ao esporte, eu tenho muita vontade de ver de novo as aulas de Muay Thai, de capoeira, o esporte, futebol mesmo. Para mim, está numa situação um pouco precária, precisa de ajuda, de investimento. Sandra é uma excelente profissional, é uma ótima secretária, porém acredito que falta um pouco mais de impulsão, de ajuda em recursos para essas questões. Hoje nós temos comunidades que não têm recebido auxílio justamente pela falta
de parcerias com Sandra, de apoio a ela, pois nós sabemos que uma pessoa ou duas fazendo um trabalho fica muito difícil. Dentro desse período também, na questão do Muay Thai, da capoeira, tem um que eu coloquei, que é um projeto um pouco doido, quem sabe uma outra época, mas é uma vontade, de Diogo ter uma piscina semiolímpica. A natação é o esporte, é o melhor esporte que existe. A natação, ela desenvolve todos os membros do seu corpo, ela trabalha com todos os membros do seu corpo, inclusive o seu cérebro, e ela trabalha os órgãos também internos. Eu falo pulmão, o senhor, como técnico de enfermagem, também sabe muito bem a respeito disso. E fora que é um ótimo ponto para tirar as pessoas da criminalidade, influenciar nesse combate às drogas, porque eu acredito que o melhor investimento é na prevenção. Você investe na saúde, muitas das vezes, porque não preveniu antes. Você investe no militar, na segurança, porque às vezes nós não prevenimos antes. Claro que tem outros pontos. Sei que você está me entendendo, que tem os pontos de, por exemplo, hoje você investe na polícia porque, infelizmente, tem pessoas que você pode fazer o que for, elas vão querer caminhar para aquele lado negativo. Mas, o quanto mais trabalharmos em parceria, trazendo o esporte com formas objetivas, como assim objetivas? Teve um campeonato em Diogo, poderíamos ter buscado a parceria com algum olheiro de futebol. Só que às vezes nós visa muito, Cruzeiro, Atlético. Então você poderia fazer o quê? Traz um olheiro do Penharol de Ouro Preto, que é um time que está bem posicionado, é um time que tem pessoas salariadas. Traz um olheiro do Ponte Novense, 1º de Maio, e a criança ela vai subindo degrau. Às vezes não funciona porque a gente quer pular degraus e chegar no topo. Então, são parcerias que nós estamos buscando, temos trabalhado para que os projetos saiam do papel ou tenham de tudo para poder sair do papel, mas de forma produtiva. Porque eu não estou querendo trazer projetos para vocês para me eleger. Muito pelo contrário, eu não estou aqui para isso e nem pus meu nome para isso. Eu estou trazendo projetos e coloquei meu nome à disposição porque eu acredito que Diogo tem um potencial incrível, enorme, para chegar em patamares de destaque nacional. Só que é necessário começarmos a trabalhar de novo essas questões que estão um pouco deixando a desejar, e não é por má administração na minha visão, mas é por questão de prontidão de voluntários nesse trabalho. Isaac, fico muito satisfeito com esse bate-papo, com as suas respostas. Gostaria de te parabenizar pela pessoa que você te parabenizar também pela sua coragem em colocar o seu nome, dar cara para bater, vir como candidato, e te desejar boa sorte. Obrigado. Na sua caminhada. Tudo de bom para você. Obrigado, e gostaria de agradecer também você, Jardel, pela entrevista, pela oportunidade. Você, eleitor, eleitora, independente se o seu voto vai ser atribuído à minha pessoa ou a outro candidato também, tenho certeza que você fará uma análise criteriosa, uma análise segundo as condutas, os projetos, a pessoa do candidato, mas está aí meu nome à disposição, meu número é 2 e os outros números são 5, muito fácil, 2, 5, 5, 5, 5. Fácil de gravar, fácil de decorar e fácil também para votar. E é com muito carinho que eu agradeço você por esse momento oportuno que você me concedeu. Um forte abraço, meu nome é Isaac.